Muito boa noite, caro telespectador, e saudações extensivas a si, caro internauta que acompanha o programa Nas Margens de Chivef. Hoje, segunda-feira, um dia em que arrancou em todo o país o processo de auscultação no âmbito do diálogo nacional, inclusive, que tem como objetivo curar o país. Isto porque, ciclicamente, o país assiste a tensões pós-eleitorais, mas não só, há várias questões que têm preocupado os moçambicanos, como, por exemplo, a questão da despartidarização, a descentralização e também a gestão dos recursos naturais, entre outros temas que vêm sendo temas de destaque, passa a repetição, e que por conta disto e mais alguma coisa originaram este diálogo nacional, inclusive cujo processo de auscultação iniciou hoje em todas as capitais provinciais do país. E por isso vamos refletir com o Dr. Cambrão, que nos fala a partir da cidade da Beira, a olhar para este arranque, o que é que se pode esperar deste processo de auscultação nesta primeira fase, que é de auscultação, como já vinha fazendo referência. O objetivo é colher a sensibilidade do povo moçambicano em volta dos vários temas. São 10 temas que foram colocados como prioritários neste processo de diálogo nacional inclusivo. Boa noite, Dr. Cambrão, é bem-vindo a esta conversa. Boa noite, caro Rui Djedje, meu comparsa neste programa Nas Margens do Chiveve. Boa noite, caros telespectadores e internautas da nossa MBC Televisão. De facto, hoje começa a nível nacional a plataforma de diálogo nacional inclusivo que visa discutir questões candentes da nossa realidade moçambicana depois de momentos de muita convulsão sobremaneira nas últimas eleições, e não só, assim como no passado, porque as eleições, infelizmente, parecem não ser momento da festa democrática, mas sim momento de muita violência, de muita destruição e de muitas vidas ceifadas. Chegou-se à consciência coletiva da moçambicanidade de que devemos sentar à mesa para refletirmos sobre o que nós queremos para este nosso Moçambique. De fato, como bem dizia o Djedje, temos que discutir acerca da despartidarização, pois a tônica é que há muita partidarização, a questão da descentralização, porque parece-me que esta descentralização, vezes sem conta, tem sido uma nova centralização, e por que não discutirmos sobre o sistema de gestão dos nossos processos eleitorais? E o nome diz Diálogo Nacional Inclusivo. Significa isso que no passado também tivemos diálogos. Diálogo para a assinatura do Acordo Geral de Paz, diálogo depois das guerras intermitentes que tivemos ao longo destes 33 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz. Então, mas esse tipo de diálogo era diálogo entre duas fações. Era o diálogo entre o governo e a Renamo. E outras forças vivas da sociedade moçambicana eram colocadas à margem, eram marginalizadas. E nós não sabíamos muitas vezes o que se acordava. Só sabíamos que algo não ia bem quando os compadres não se entendessem. Então, chegou-se à consciência coletiva, repito, que é preciso que todos nós moçambicanos, políticos, académicos, religiosos, autoridades tradicionais e outras forças vivas, possam fazer parte do diálogo para que tenhamos um país sustentável, para que tenhamos uma governação sustentável, porque a ladainha é que de eleição em eleição a violência tem aumentado, a desconfiança tem aumentado, e por isso a nossa democracia, a nossa moçambicanidade deixa muito a desejar. Então é de louvar a iniciativa que tenhamos um diálogo nacional inclusivo e não exclusivo, mas aqui está um recado. Faço votos que não seja apenas um diálogo cosmético e que não seja apenas um acordo cosmético, como outros acordos que tivemos, que depois do acordo há reclamação de que o que se acordou não se coloca em prática. Ou seja, há uma distância entre a ortodoxia, a boa teoria, o bom acordo e a ortopraxis, ou seja, a colocação em prática daquilo que foi acordado. Faço votos que haja coerência entre o que se vai acordar e aquilo que se vai seguir. Ou seja, que o acordo seja colocado em prática. Não só, sobretudo, este momento em que vai se ouvir várias sensibilidades a nível nacional, que se possa colher as boas ideias
e possam fazer parte do acordo que se vai, digamos, ser colocado à mesa. Uma Porque, questão como muito dizia o antigo interessante, Presidente da Dr. República, Cambrão. boas ideias não têm cor partidária. Dizia, todos os moçambicanos, quer dentro do país, quer na diáspora, interessados por Moçambique, têm boas ideias. Oxalá que os técnicos que fazem parte desta plataforma possam ter a capacidade de escutar e colher as melhores ideias e que essas melhores ideias façam parte do acordo que se vai assinar, se assim for, ou daquilo que se vai fazer. E que isso, talvez, quiçá, possa fazer parte da nossa Constituição, possa fazer com que nós revamos a nossa Constituição para um bom Moçambique, como eu dizia, para uma governação sustentável. Porque o que eu digo é que a nossa governação é insustentável. Dr. Cambrão, como muito bem disse, já foram assinados vários acordos, mas este poderá trazer um diferencial, que, diferentemente, por exemplo, do Acordo Geral de Paz, que foi entre a Renamo e também o governo liderado pela Frelimo, que só incluía duas formações, este diálogo nacional inclusivo não inclui apenas 2, 3 ou 4 partidos. São vários partidos políticos, todos eles envolvidos e que fazem parte de uma única comissão técnica, mas também trazem-se aqui vários atores da sociedade, desde os homens do direito, entre outras áreas de atuação, para todos unirem forças e ideias para fazerem este diálogo nacional inclusivo realmente acontecer. Entende que, de facto, temos aqui as reuniões, as condições assim que é reunidas para que tenhamos um debate e depois um resultado que se espera por todos os moçambicanos? Bem, a comissão técnica já está criada, embora uns digam que devia ser mais inclusivo, porque está ausente o Venâncio, há razões para tal, e já falámos no outro dia sobre a ausência de Venâncio, mas eu reitero e faço votos que esta comissão, que já foi criada, as pessoas tenham consciência que representam mais de 35 milhões de moçambicanos. Tenham consciência que não estão lá para defender cores partidárias, não. Primeiro Moçambique, depois Moçambique e por fim Moçambique. Aliás, o número 3 é o número sagrado, a perfeição. Faço votos que tenham consciência de que, por terem sido escolhidos, se espera deles responsabilidade para agrupar, aglutinar todas as boas ideias para que tenhamos um Moçambique sustentável. Há tantos exemplos de países nossos vizinhos que as suas eleições, as suas políticas vão melhorando de dia para dia. Botsuana, há pouco tempo Malawi, mas por que nós somos um exemplo, somos uma exceção à regra de boa governação? Então, faço votos que as pessoas fazem parte da comissão, que eu olho para essas pessoas como pessoas com algum conhecimento, com algum teor gnosiológico, epistemológico, e façam valer esse teor gnosiológico, epistemológico, com a sua ética, a questão ética, a questão da consciência moral e ética, de que estão a servir o país, não estão a servir interesses nem do partido, nem interesses do grupo. Oxalá que a comissão técnica saiba escutar e escolha as melhores ideias para um Moçambique sustentável, mas não, e não para um Moçambique liquidado. Zygmunt Bauman, num sociólogo, tem dito que estamos numa sociedade líquida. E eu digo, infelizmente, estamos num Moçambique liquidado. Oxalá que essas pessoas, depois de tudo o que aconteceu, digam enough is enough, já basta, e vamos ter um Moçambique diferente, através das boas ideias que vão colher e vão aglutinar, e em função disso vão servir para que Moçambique siga também exemplos de Botsuana, exemplos até de Suazilândia, por que não exemplos de Malawi, que há pouco tempo teve eleições, alguém ganhou e já proclamaram-se os resultados e até já tomou posse. Para nós parece uma eternidade. Isso não acontece não só nas eleições legislativas ou presidenciais, até na nomeação de reitores. Leva muito tempo, ou leva-se muito tempo o que está acontecendo. Código de Moçambique, surge Tiâmbula Moçambique. Não podemos ficar à margem das mudanças que o mundo tem tido. Se estamos numa sociedade líquida, em constante mudança para a melhoria, por que nós ainda estamos numa sociedade retrógrada, medieval, resistente à mudança? Moçambique surge Tiâmbula. E felizmente já partiram no último domingo os membros da Comissão Técnica para os diferentes pontos do país, onde vão trabalhar por 23 dias neste processo de auscultação. Seguimos então com mais um tema eleito
pelo Dr. Cambrão, que tem a ver com o Acordo Geral de Paz, assinado a 4 de outubro de 1992. Passam-se já 33 anos e continuamos com um país debilitado, com as diferenças sendo cada vez mais destacadas e as cores partidárias sendo também cada vez mais evidenciadas. Que ilações se pode tirar deste acordo para que não possamos repetir em outros acordos, Dr. Cambrão? Rui Djedje, este tema tem relação com o tema anterior. Pois. Se nós estamos a falar de um diálogo nacional inclusivo, é porque o acordo de 1992 em Roma, assinado pelo governo de Moçambique e pela Renamo, nas pessoas de Alberto Joaquim Chissano, então Presidente da República, e Afonso Djakama, saudoso líder da Renamo, se nós falamos desta plataforma nacional, é porque algo não foi seguido, segundo aquilo que nós temos visto. E eu dizia até no começo, falamos de descentralização, mas infelizmente parece-me que estamos cada vez mais centralizados. Ora, vejamos, por exemplo, temos secretários de Estado nas províncias, sabendo que temos governadores eleitos. Qual é a necessidade de termos secretário de Estado? Estamos num país muito despesista mesmo. Mas ora, vejamos, voltemos aos 33 anos do Acordo Geral de Paz. Depois de 16 anos de guerra fratricida, em que nós, moçambicanos, nos matamos e achamos que a guerra iria terminar com as armas, chegamos à consciência coletiva que era preciso sentar à mesa, falarmos como irmãos, levamos 2 anos. Felizmente, através do apoio da comunidade de Santo Egídio e também de alguns mediadores, o caso de Dom Jaime Pedro Gonçalves, o caso de Mário Rafael, Dom Mateus Zuppi, professor André Ricardo, em Roma, depois de 2 anos de conversações, assinou-se o Acordo Geral de Paz, justamente no dia 4 de outubro de 1992. Por coincidência, o dia 4 de outubro é dia em que uma congregação religiosa católica, que é a Ordem dos Frades Menores Franciscanos, celebra o dia de São Francisco. E São Francisco é conhecido como arauto da paz e do bem, ou seja, aquele que prega a paz e prega o bem. E houve coincidência que o nosso acordo de paz fosse assinado naquele dia 4 de outubro de 1992. De lá para cá, infelizmente, tivemos momentos de não pacificação, tivemos momentos de conflitos políticos e até militares, porque, segundo sempre reivindicava Renamo, é que alguns ditames do acordo não eram colocados em prática. Ainda hoje reclamamos que o último acordo que criou o DDR também está em banho-maria, pois alguns militares ainda não foram reintegrados. Há problema de inserção social. Então, os acordos que são assinados, infelizmente, criam situações que deixam a desejar, criam novos conflitos. É preciso fazer-se todo o esforço para manter este tipo de acordo. Se existe exclusão social, se existe desigualdade de oportunidade, se existe alguns que são filhos, outros enteados, então não podemos pensar que o acordo vai se manter. Então há que refletirmos que os acordos lá estão, e são muitos, mas sempre há uma distância abismal entre aquilo que se acorda e aquilo que se vive. Ou seja, muitas vezes acordamos para o inglês ver, mas nós não somos ingleses, somos africanos. Então não queremos acordos cosméticos, queremos que os acordos assinados tenham relevância, tenham impacto na realidade, ou seja, sejam seguidos. Parece-me que nós somos um país de comédia, um país de teatro, um país para o inglês ver. Então faço votos que há uma relação entre esse acordo que foi assinado, que não foi cumprido na sua íntegra, e a nova plataforma de diálogo inclusivo, dizia. Então, faço votos que este diálogo inclusivo não seja como o Acordo Geral de Paz, que criou outros problemas. Creio que haja consciência, aprendamos dos erros para não repetirmos os mesmos erros. Por exemplo, nós podíamos refletir muito bem se há necessidade de termos secretários de Estado provinciais, podíamos refletir muito bem se os resultados das eleições devem levar tanto tempo, podíamos refletir muito bem se deve ser o Presidente da República a nomear os reitores, a nomear os presidentes dos tribunais, digo Supremo, Tribunal Administrativo, ou até Conselho Constitucional.
será que não é dar muita carga ao Presidente da República? Depois reclamamos que o Presidente da República não está a dar conta do recado. Diz, em gíria popular, que quem muito abarca, pouco acerta. Pode ser que o Presidente esteja muito sobrecarregado e não tenha conta de tudo, até porque ele trabalha muito. Então temos que refletir, acho que temos espaço suficiente para pensarmos até no acordo de 1992, o porquê que não foi cumprido e porquê que há sempre conflitos pós ou antes das eleições. É um momento ímpar para refletirmos o que o acordo dizia e porquê não foi cumprido e aquilo que nós queremos para um Moçambique risonho, desenvolvido e um Moçambique sustentável, numa altura em que falamos dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Poxa, avançamos então para o último tema, este tema que também está a suscitar várias críticas ou reações. O sociólogo Elísio Macamo também já veio a reagir em torno deste assunto que tem a ver com a desativação de 18 mil funcionários fantasmas, pessoas que estavam a receber dinheiro sem que estivessem a trabalhar e que o governo despoletou o caso, mas não apresentou os responsáveis deste grande calote ou um problema que se foi despoletando na função pública. Como é que olha para esta situação, Dr. Cambrão? Durante anos, o Estado moçambicano foi pagando salários a fantasmas e algumas pessoas enriqueceram-se com estes salários que eram pagos saindo do dinheiro dos moçambicanos. Rui Gedes, eu sempre olhava com desdém, olhava com tristeza, com amargura, quando o Fundo Monetário Internacional sempre reclamava que o Estado moçambicano gastava muito dinheiro no pagamento de salários aos funcionários públicos. Eu dizia cá comigo, este Fundo Monetário Internacional não nos quer ver bem. Tanto trabalhamos, ganhamos pouco e ainda reclama que o dinheiro é gasto no pagamento dos funcionários. Mas agora fico a perceber, afinal, o Fundo Monetário Internacional tinha a sua razão, porque haviam os tais mais de 18 mil funcionários fantasmas. E ontem a ministra das Finanças veio dizer que é possível que hajam mais funcionários fantasmas. Aqui está, Rui Gedes, como tenho dito, nós, após a proclamação da independência, tivemos um Estado monocrático. Depois refletimos, achamos por bem, de novo, a consciência coletiva, que tinha que haver espaço para a liberdade de expressão, de associação, até de inovação. E tivemos o Estado democrático e multipartidário. Infelizmente, este Estado multipartidário, vezes sem conta, vira um Estado partidocrático. Daí que se fala da necessidade de refletirmos sobre a partidarização. Parece que o partido é mais importante do que o povo. Daí que a democracia representativa está em crise. A necessidade de invenção de uma democracia participativa. Porque a democracia vira partidocracia. Mas eu tenho dito nos últimos tempos, infelizmente, parece que o Estado democrático virou um Estado cleptocrático. O Estado dos nhonguistas, o Estado dos carteiristas, o Estado dos jueis. Aqui está um exemplo. Gastou-se ou gasta-se. Mas ou gasta-se a pagar mais de 18 mil funcionários fantasmas. Doutor Pedrito, só para termos uma ideia, eu estava aqui a fazer um cálculo básico a considerar um dos salários mais baixos do país. Se disséssemos que, por exemplo, cada um desses funcionários recebe 8 mil meticais por mês, o Estado moçambicano gastaria uma coisa como 144 milhões de meticais só para pagar 18 mil salários a um valor de 8 mil meticais. E se considerarmos que muitos deles recebiam acima disto, quantos milhões o país gastaria por mês, por ano? E a considerar este todo o tempo que foi passando sem que o governo, o Estado moçambicano, despoletasse este caso. Quantos milhões nós perdemos? Caro Rui Gedes, muito obrigado por esta matemática. Como diz, a vida é feita de números. Imagine só, pagando o salário mínimo, o Estado estaria a gastar 144 milhões de meticais. Salário mínimo, são 8 mil meticais. Pois. E estes fantasmas, duvido que sejam todos a ganhar o salário mínimo. Significa que este valor está muito acima. Pois. Então, aqui está. Por isso eu digo, afinal, o Fundo Monetário Internacional tinha razão quando dizia que o Estado moçambicano gastava muito no pagamento de salários. E eu ficava irritado. Porque não sabia que existiam funcionários fantasmas. A questão é, com o sistema sistático, estamos toda hora a mudar isto e aquilo,
para aprimorar a boa governação, para o controle, gabinete anticorrupção, temos a procuradoria, mas como é possível que nós estejamos neste emaranhado? Por isso eu tenho dito, estamos numa sociedade liquidada, estamos num país de direito cleptocrático. Como dizer, os ladrões passeiam a sua classe. Por isso, temos poucas pessoas, a grande francesa, a viver a grande francesa, e muitas a ver do pão que o diabo amassou. Temos muitos funcionários no lixo e poucos no luxo. Quer dizer, há uma diferença abismal por conta destes ways, deste gangsterismo estatal. Quem coloca o guizo ao gato? Não basta dizer que temos estes números. Há um problema aqui de responsabilidade a quem devia saber que está a servir o erário público, e há um problema de responsabilização. Pois. Porque já aconteceu, já ouvimos falar, no Ministério do Interior também havia funcionários fantasmas, no Ministério da Defesa também houve sinais de funcionários fantasmas, mas depois dali, o que se fez? Nada. E agora? Será que vamos ter resultados? Essas pessoas vão ser responsabilizadas? Essas pessoas vão pagar aquelas pessoas que foram analisadas ao Estado moçambicano? Olha, gente, temos hospitais com problemas básicos de medicamento, de paracetamol, de água, mas temos aí funcionários fantasmas. De que serve o staff? Os sistemas, quando são, colocados, os novos sistemas, é para controlar, é para mais eficiência. Mas não, parece que os sistemas lá são colocados, mudamos a maneira de fazer as coisas, não tanto para controlar, mas sim para ainda roubar do erário público. Há um exemplo, parece que nós somos um país que gosta muito de inventar. Colocaram câmeras aí na cidade de Maputo. Você, gente que está em Maputo, parece nos semáforos em outro lugar, colocaram câmeras para controlar os sequestros. Mas parece que quanto mais câmeras existem, mais sequestro se nota. Assim como o tal sistema novo, de controle das finanças públicas, não resolveu nada. A pergunta é, por que nós andamos a inventar coisas que não têm eficiência nem eficácia? A questão é das plataformas que nós usamos ou é da consciência humana? Podemos inventar tantas coisas boas, trazermos as melhores tecnologias do mundo, mas se a consciência humana não está lá para servir, mas servir, não vamos resolver nada. Assim como o tal diálogo nacional inclusivo. Se não tomarmos a consciência que nós queremos um país diferente, não vamos resolver nada. Há aqui um problema de consciência humana, de consciência de boa governação, de consciência de bem servir. Há aqui um problema ético. Como país, devemos reconhecer que nós somos gangsters. Pois, doutor Cambrão, infelizmente o tempo não nos perdoa, restam-nos escassos minutos. Queria deixar este espaço para deixar as últimas considerações. Bem, estamos no mês do Acordo Geral de Paz. Oxalá que todos lutemos para a manutenção desta paz, e esta paz só vai ser mantida se reconhecermos que somos todos moçambicanos, não há filhos nem enteados, todos devemos usufruir da riqueza deste país. Para tal é preciso que haja boa governação, para tal é preciso que os servidores públicos sirvam o Estado moçambicano para o bem de todos e não para o bem dos grupos. Haja coerência, haja retidão, haja responsabilidade e haja responsabilização. Haja também seriedade, solidariedade e, sobretudo, sobriedade, porque, vezes sem conta, o Estado tem sido muito despesista. E, por conta disso, são poucos que usam esse dinheiro e muitos vivem do pão que o diabo amassou. Haja consciência coletiva de que todos somos filhos desta pátria, todos somos moçambicanos, devemos usufruir do bem deste país que é Moçambique. Pois, muito obrigado, Dr. Cambrão, por este dedo de conversa que nos proporcionou na segunda-feira. Então, voltaremos na próxima semana com mais uma edição do programa Nas Margens do CIVEV. Caro telespectador, é sempre um prazer contar consigo para cada edição que nós trazemos de reflexão em torno dos vários temas que marcam a atualidade nacional. E encerramos esta edição por aqui, mas voltamos, como já dissemos, na próxima semana com mais uma edição. E até lá, fique bem.